no sábado lá no Centro Cristão, a partir das 20 horas. Tá? Hoje, após o encerramento da palestra, nós teremos o passe coletivo aqui e teremos a feira da sobremesa aqui na nossa cozinha da Casa da Sopa. Então, as pessoas que trouxeram aí os pratos que a gente solicitou, nós já deixamos aqui o nosso agradecimento, nosso muito obrigado por vocês terem colaborado com a gente, e terá os pratos lá à venda também. Então, ao sair daqui, pode passar lá na cozinha e quem quiser adquirir os pratos aí, tá bom? Vamos fazer a prece agora, que hoje nós estamos recebendo também o nosso grande amigo Roosevelt para fazer a palestra para a gente. Já faz algum tempinho que não vem com a gente. Obrigado mais uma vez por estar aqui, Roosevelt. Por favor, Roosevelt. Boa noite aos amigos, aos irmãos. É sempre um prazer estar nessa casa. Embora o Roberto me deixou numa situação muito difícil. Ele falou que depois da minha palestra vai ter a feira de doce. Eu já sinto as vibrações para me acabar logo. Trabalhemos. Agradeço antes aos trabalhadores e dirigentes desta casa, reta e nobre. Todas as vezes que vemos uma necessidade de transformação no mundo e vemos uma casa cumprindo o seu objetivo de divulgar a mensagem dos imortais, é sempre uma oportunidade especial e contribuir uma honra. Agradeço a presença de vocês que estão aqui e priorizaram estar aqui ante outros compromissos que sempre existem. E quando isto fazem, despontam para um amadurecimento moral, o que torna a nossa noite mais agradável ainda. Obrigado. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, essa obra monumental ainda tão pouco conhecida pelos espíritas pela sua natural grandeza, na questão que está numerada 625, interroga os espíritos sobre qual seria o modelo mais perfeito que Deus houvera fornecido ao homem para que lhe servisse de guia e de modelo. E a resposta é a mais curta de toda a obra: Jesus. Mas dentro desta certeza, ele nos alimenta de que, em todas as épocas da nossa vida, para tudo aquilo que vivemos, Jesus é o único elemento capaz de nortear o comportamento da criatura humana. Mesmo que muitas vezes
Quando nós falamos às pessoas, olha, vê o que você está fazendo, vê se Jesus faria. Somos tomados de uma estranha humildade, falamos, mas comparar eu com Jesus? Imagina, onde já se viu? Mas Jesus é justamente este axioma. Por um lado, um homem incomparável. Por outro, o único com quem se pode comparar. Porque foi essa a finalidade dele. Ele veio à Terra para nos mostrar tudo o que devemos fazer, o que devemos ser. E desta forma tornou-se, pelo esforço da própria conduta, um modelo mais reto, porque pensa na tua dor, nas tuas dificuldades, nos teus problemas, quaisquer que sejam eles. E veremos eles de maneira dilatada na figura de Jesus, todos eles. Se alguém disser assim, não, mas eu sou humilhado, e Jesus, vamos ver pela história, chegou no limite da humilhação. Mas eu sofro, veremos que Jesus passou no limite do sofrimento e era como nós. Alguém poderia me dizer, mas dói muito, e Jesus chegou no limite da dor. E desta forma se manteve reto, nobre. Apenas para nos mostrar que quando nós também estamos no limite do sofrimento, da dor, da angústia, da solidão, como ele esteve, ainda é possível caminharmos pelo caminho do bem. Então é o único que temos para servir de modelo de comparação à criatura humana. Entretanto, nem sempre foi assim. Se hoje reconhecemos a grandeza de Jesus pela grandeza da sua postura, se voltarmos na memória de maneira recuada, veremos que na antiguidade nem sempre foi assim. Vamos lembrar que antes os homens mais destacados, os mais notáveis, os mais importantes eram também aqueles que mais dor provocavam. Vamos levar a nossa memória ao passado e lembraremos dos Césares da antiga Roma, que quanto mais escravos faziam, mais importantes eram. Era uma linhagem de imperadores que computabilizavam a sua grandeza pela quantidade de pessoas que matavam. Eles ou seus exércitos que matavam em nome deles. Quanto maior a quantidade de pessoas mortas, mais importantes eles eram. Maior era a sua graduação entre os homens, mais imponente eram os seus palácios, quanto mais se aniquilavam as pessoas. Viajamos um pouco e encontraremos em outra época da humanidade o mesmo apontamento. A história narra a presença de um grande conquistador chamado Gengis Khan. E para termos uma ideia, o território que ele invadiu, os historiadores apontam que equivale a 4 vezes o nosso país. 4 vezes o país em que vivemos. 20.000 quilômetros quadrados estavam sob as ordens de Gengis Khan. E ali teríamos uma inumerável contagem de casos, cidades e povos destruídos em nome da sua grandeza. Mas citaremos um especial. Há uma notável invasão dele a Bagdá. E Bagdá, naquela época, contava com 1,5 milhão de habitantes. E Gengis Khan matou 1,5 milhão de habitantes. E Bagdá voltaria a ressurgir depois, muito mais tarde, dos escombros dela própria. E ficaríamos a noite inteira citando nomes de grandes conquistadores que aniquilavam muitos, faziam escravos e por isso eram reconhecidos como homens notáveis. Mas se assim fizéssemos, iríamos comprometer o equilíbrio, a saúde psicológica da nossa reunião, então seria fastidioso enumerá-las. Mas viajamos um pouco mais e encontramos, já numa outra época da humanidade, a figura de Jesus. Um homem tão grande, mas tão grande que não coube nem mesmo nos relatos da história. O grande historiador Ernest Renan diz que Jesus foi tão grande que não coube na história. A história é que adequou-se a ele, porque depois do seu nascimento, todos os outros acontecimentos seriam marcados como antes ou depois dele. Um homem tão grande e portador de uma estranha moral. Estranha era naquela época como é estranha até hoje. Nós falamos que mais de 2.000 anos se passaram. Mas ele dizia que deveríamos amar até mesmo aos inimigos. Mas quando alguém nos diz isso hoje,
ainda nos soa com estranheza. Então, um homem tão grande, incompreendido até hoje. Mas o mais importante é apontarmos na sua conduta, na sua postura, e por isso os espíritos a Kardec o elegeram como elemento mais perfeito, pelas vergonhas que nós o submetemos. Ele foi desnudado em público, coroado com espinhos, um cetro sujo, ridicularizado, até o momento da crucificação. E como queria nos deixar um legado de exemplo de passividade, de tranquilidade e de amor, não reagiu a nenhuma das situações a que sofreu. Passou com dignidade, quieto, absolutamente nobre, para que ficássemos para nós o exemplo de que nós também podemos não reagir quando os equívocos, os maus, os menos avisados nos ofendem, nos agridem, mesmo sabendo que ninguém poderia vencê-lo. Ele foi levado até a crucificação sem levantar-se contra ninguém. E nem permitir que outros se levantem, porque muitas vezes nós fazemos isso. Aparecemos bons, mas convencemos outra pessoa a ir brigar no nosso lugar. Ele não. Jesus não. Ele não aceitou nem a sua luta, nem a dos outros. Temos ali descrito no Evangelho quando Pedro, a fim de ajudá-lo, sacou da espada e lhe disse: Pedro, Pedro, embainhe a sua espada. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Mesmo sabendo que ninguém poderia vencê-lo, não reagiu a nada para nos servir de exemplo. Era Jesus, um homem que transformava água em vinho, conhecia as propriedades da natureza, da matéria, estava aqui desde a formação do planeta. Era Jesus, um homem absolutamente especial, mesmo sabendo que ninguém podia vencê-lo. Passou com dignidade o que deveria passar, para nos servir de exemplo. E com a passagem da cruz, o que Jesus nos trouxe foi a nova vitória da criatura humana. Porque de Jesus em diante, quem tivesse a consciência desperta já poderia entender de que o maior já não era mais quem vencesse aos outros. Depois de Jesus, o maior seria aquele que vencesse a si próprio, aos seus medos, preconceitos, com o exemplo de Jesus. O maior não seria mais aquele que mais escravos tivessem, mas aquele que domasse em si as más tendências. Então ele veio nos trazer um legado, veio nos trazer uma oportunidade de vida. Porém não importa mais vencer as pessoas, mostrar que somos mais ou melhores. Depois dele, a nova vitória que somos submetidos é todos os dias vencermos a nós próprios, as nossas mazelas pessoais, as nossas questiúnculas. É esse o grande objetivo da vida posta à nossa frente. Mas devemos lembrar de que a vida só pode contar conosco para nos educar uns aos outros. Então, muitas vezes, as dificuldades que passamos para mostrar se entendemos ou não Jesus chegam por meio das pessoas. São as pessoas à nossa volta, que muitas vezes são os obstáculos para nos fazer crescer, edificar. Lembramos novamente de Jesus e lá está escrito assim: eu vos envio como ovelhas entre lobos. Quem é lobo? Levanta a mão. O problema está aí. Só tem ovelha nesse mundo. Mas há uma certa verdade nisso, há uma certa verdade. Nós só temos que entender o seguinte, que para nós os outros são lobos e nós as ovelhas. Mas a boa notícia é que para os outros, os lobos somos nós. Porque assim, uns na vida dos outros trabalhamos. Então, dentro dessa proposta, devemos entender de que a vida visa o nosso crescimento moral. E para termos a moral testada, alguém tem que mexer conosco, concorda? Se ninguém contrariar, ninguém mexer, ninguém ficar contra, ninguém pedir dinheiro emprestado, ninguém nada, é paraíso. A gente não vai desenvolver nada. Então, é justamente na nossa vivência, na nossa convivência, uns com os outros, que nos desenvolvemos. E as provas diárias que passamos, porque muitas vezes pensamos, por que é que eu tenho que passar por tudo isso?
A resposta é sempre simples. Mas nós não nos conhecemos, porque nos avaliamos agora. Como estamos? Alimentados, trocados e tranquilos. Assim é fácil ser bom. É igual quando as pessoas dizem assim, ó, eu sou bom desde que não mexa comigo. Até onça. Até onça, se você não mexer, é boa. Eu sou bom desde que não pise no meu calo. Até leão é assim. Então não. Como estamos aqui para sermos experimentados, sempre alguém vai pisar no nosso calo para ver se entendemos a proposta de Jesus e decidimos em não magoar quando somos magoados, em não ofender quando somos ofendidos, em não agredir quando somos agredidos. Então sempre alguém vai estar à nossa frente para nos provar, para nos testar. E quando não reagimos a isso, não conseguimos nos manter bons diante das intempéries, devemos lembrar de nós próprios, porque nós somos aqueles e não esses. A questão 118 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec novamente questiona os imortais. O espírito pode degenerar, andar para trás? E eles respondem ao codificador, não. O que o espírito verdadeiramente aprende é dele. Nós não voltamos para trás. Então lembra aquele dia que você estava insuportável? Está lembrado ou não? Quem vive com você já lembrou, faz uma força. Esse dia mesmo. Você estava insuportável, aquele lá é você. Por isso temos provas constantes. Nós não somos apenas esses calmos, tranquilos, alimentados, sentados, confortáveis. Não, nós somos aqueles. Quando nós perdemos o controle, chegamos em casa, gritamos, magoamos, ofendemos, chutamos o cachorro, batemos no gato, quebramos o copo. Nós somos aqueles. Então devemos lembrar que a vida nos testa o tempo todo para ver quando vamos deixar de ser aqueles. Esses aqui está tudo bem, mas é aqueles que devemos deixar de ser. Então muitas vezes nos apresentamos de uma forma e de outra forma diferente. Eu fui fazer palestra numa casa. É num outro estado, eu nunca conto nada quando é perto da cidade que eu vou contar. Senão as pessoas ficam tentando saber quem que é. Então, se tiver alguma coisa para contar dessa casa, pode contar, que eu faço palestra só longe daqui, com o exemplo que vocês me deram. Eu fui fazer palestra numa casa e viajei 5, 6 horas para chegar lá. Aí cheguei logo perto da palestra. Me apresentei ao dirigente, a primeira vez que eu estava indo lá. Mas pela viagem, eu estava com sede, eu nem bebo durante a festa, mas eu estava com sede. Aí cheguei pro dirigente e falei assim, só podia me arrumar um copo de água? Ele disse, pois não. Mas meu irmão, vamos fazer o seguinte, vamos pegar lá da Câmara de Passe, que lá a água já está fluidificada, já teve oração, ele trabalhou de cedo, a água de lá te recompõe no minuto, pode ser? Falei, claro, até prefiro. Aí foi eu e o dirigente para lá. Entramos na Câmara de Passe, havia alguns potes enormes de água. Ele tomou de um copo descartável e quando ele foi encher, tocou o celular. Ele atendeu e ficou enchendo o meu copo de água enquanto eu falava no celular. Encheu o meu copo, ele detinha o meu copo na mão e no celular ele falava assim, o quê? Esse cachorro está precisando de uma lição. Vou mostrar para ele quem que eu sou. E meu copo de água fluida na mão. Vou mostrar quem que manda aqui. Vou botar ele no lugar dele. Não, sem vergonha. Isso é coisa de gente sem vergonha. O meu copo, não sei se eu fiquei impressionado, eu via que a água até fervia. Ele vai ver, deixa, não, manda falar comigo. Manda falar que eu vou mostrar para ele. Ele é cachorro, deixa comigo. E meu copo de água fria na mão. Ele foi falando, quando acabou, olhou para mim e disse assim, tá, irmão? Eu não me lembro de outra ocasião de ter passado sede com um copo de água na mão, mas eu não bebi. Eu tinha palestra para fazer. Enrolei, joguei numa samambaia, nunca mais voltei, não sei se está viva. Então nós somos assim. Nos mostramos de uma forma, depois nos mostramos em outra. É de que vale isso? Os espíritos estão ao nosso lado a todo momento. Nos observam de toda forma. Há uma expressão notável num livro chamado Caminho, Verdade e Vida, que chegou a nós por Emmanuel através da pena mediúnica de Francisco Cândido Xavier.
E lá existe um apontamento interessantíssimo. Diz o seguinte: o Cristo não estabeleceu linhas divisórias entre o templo e a oficina. Tanto faz onde você está. Muita gente é um no centro, na igreja, no culto, e outro no serviço, na rua. O Cristo não estabeleceu linhas divisórias entre o templo e a oficina. Para ele tanto faz. Como você se comporta na casa espírita, na igreja, no culto, no centro, entre seus amigos, trabalhando na fila do banco, cobrando quem te deve. O Cristo não estabeleceu linhas divisórias entre o templo e a oficina. O tempo todo somos observados, provados, e não para o nosso mal, muito pelo contrário. É que amigos espirituais apostam o tempo todo no nosso crescimento moral, no nosso crescimento espiritual. Eles vibram quando acertamos, sofrem quando nos perdemos. Então, a única maneira de entendermos a vida é dentro desta ótica. Que entramos aqui na casa espírita, nos alimentamos daquilo que os espíritos nos trazem, mas saímos daqui para praticar. Não tenhamos a menor dúvida disso. Então, lá fora as pessoas vão nos provocar, elas vão mexer conosco, elas vão mexer naquilo que nos é mais caro. E é justamente aí que encontra-se a mágica da vida. Deus nos fala através das pessoas e das circunstâncias o tempo todo. Observe o que acontece na sua vida, de bom ou de ruim. É Deus que está nos experimentando para ver se já reagimos diferente. Porque não podemos esperar que seja de outra forma. Desejamos um mundo melhor, um mundo de paz. Mas se hoje, por um processo mágico qualquer, alguém viesse aqui, nos reportasse todos para um mundo feliz, sabe o que a gente ia ser? Triste. Porque é dentro de cada um de nós. A vitória verdadeira é quando vencemos a nós próprios, tomamos posse de nós próprios. Já pensou o dia que alguém te ofender? E a gente observar com calma e com muita tranquilidade, escolher não ofender de volta. Isso é tomar posse de nós próprios. Aí começamos a não precisar mais a necessidade do sofrimento como correção para a criatura humana. Começamos aí. Quando alguém leva a gente tem a oportunidade de lesá-lo, porque é assim que a vida faz. A tentação vem numa bandeja de prata. É o crime perfeito. Mas aí você escolhe, por sua própria ação, não lesar, não tirar, não fazer com que as pessoas sejam diminuídas. Essa é a grande mágica da vida. E quanto mais pensamos que estamos a sós, mais os amigos imortais estão ao nosso lado. Então devemos lembrar o tempo todo disso, de que não existe linha que separa a igreja, o centro espírita, da nossa vida lá fora. E quando somos um aqui e outro lá, nos equivocamos. Aí na média, somos o de lá. E aí sofremos. Mas sofremos não porque seja essa uma determinação superior, é fruto do nosso comportamento de hoje. Os espíritos, de maneira clara, evidenciam de que 2/3 de tudo que nós sofremos hoje não guarda relação nenhuma com o que fizemos no passado. Porque os erros do passado nós reparamos hoje gradativamente. A providência divina nunca usa a violência na correção do homem. Isso é coisa nossa. É de espírita que estudou pouco. A gente acha que quando sofre está pagando. Não. Muitas vezes quando sofremos estamos equivocados. Chegou uma companheira, numa palestra que eu fiz, também distante daqui, e ela falou assim: no final da palestra posso falar com você? Eu digo, pode. Pois não. Aí fiz a palestra, no final ela veio falar comigo e disse assim: Roosevelt, eu vim falar com você porque eu não aguento mais. A mulher tinha hematomas pelo corpo, pelo rosto, pescoço. A gente já sabia o que era, mas se ela não tocar no assunto, nem nós. Ela começou a falar, sabe o que é? Meu marido me bate. Tá, seu marido te bate? Meu marido me bate. Ah, muito bem. Quanto tempo ele te bate? 26 anos. 26 anos? E você não fez nada esses anos todos? Ah, eu não. Por quê?
porque no centro que eu frequento, eles disseram que é o meu karma, que eu tenho que aguentar. Acha base doutrinária onde para defender uma ideia dessa? Você já imagina, a vida é subproduto de um Pai de infinito amor que nos ama. E a vida não é um cárcere de dor, é um processo educacional. Já imaginaram a cena? Você está no mundo dos espíritos, você está no mundo dos espíritos, chegou a hora de você nascer, o seu orientador te chama e fala assim, fulano de tal, seguinte, está na hora de voltar para a Terra. Vão ter que nascer, encarnar de novo, mas deixa eu te prevenir de uma coisa. Você vai apanhar tanto, mas você vai apanhar tanto. Eu que sou seu anjo da guarda, não quero nem estar perto. Existe isso? Nascer para apanhar? Existe isso. Então temos que entender que toda a vida é pautada pelo amor divino. E a verdade é que muitas vezes nos perdemos, mas a providência divina nunca usa a violência na edificação do homem. Quando somos submetidos a mortes violentas, elas nos chegam pelas nossas próprias mãos, pelos nossos próprios recursos, mas não podemos conceber a ideia de que alguém renasça na oportunidade da vida para pagar. Nascemos para aprender. Quando nos negamos a aprender, sofremos. Isso é fato. Sofremos porque nos negamos a aprender a lição que vem do alto. Então observemos a nós próprios. Vamos nortear a nossa vida naquilo que é real. Vamos nos esforçar para ser lá fora, a sós, escondidos, o que somos aqui. Porque nada vai dar mais valor à alma humana. Nada nos vai fazer experimentar a felicidade que desejamos do que ser verdadeiramente bom, sem fazer força. Porque muitas vezes a gente tem que fazer força para parecer bom para os outros. Percebeu já isso ou não? Só que às vezes escapa. Você já deve ter passado isso. Às vezes eu ligo para alguém, a outra pessoa fala assim lá, quem é? Aí você fala, sou eu. Aí ele responde, oi, irmão. Tarde demais. Eu sei que ele não é esse, ele é aquele. Então tem coisa melhor do que dominarmos a nós próprios, para não ter que fingir ser bom, para não ter que fingir gostar das pessoas. Então a casa espírita é uma oportunidade notável de cada um parar e pensar, deixa eu pensar em mim. Deixa eu perceber o que as minhas ações estão fazendo de mim, o que as minhas ações, para onde estão me conduzindo, que eu quero ser bom de verdade, independente dos outros estarem me vendo. Porque muitas vezes a gente vem para o centro espírita, é maquinal. A gente vem, ouve a palestra, toma o passe, bebe a água, vem embora e não pensa. E o mais importante é pensar. O que eu vou mudar com essa nova informação que eu tive? É vencer a nós próprios, senão não tem graça. Se não acontecer com vocês, o que acontece comigo em muitas palestras aí. Eu faço palestra, no final o pessoal vem e fala assim, Roosevelt, que palestra boa, parabéns. Eu falo, você gostou? Ah, achei lindo. Pena que o meu cunhado não veio, era pra ele. Aí vem outro e fala, Roosevelt, que palestra linda. Ah, a senhora gostou? Maravilha. Pena que a minha sogra não veio. Era pra ela. E vem outro. Diz que às vezes eu marco nem vou. Quem vai ouvir nunca tá. Então nós temos que entender, espírita, que aproveitar da doutrina espírita de verdade, com propriedade. Imagina aqui no centro só tem uma cadeira. A sua. E tudo que é dito é para você. É para sua edificação. Então acha a graça nisso. Olha, Jesus fala assim, ó, Jesus foi até o final, com dignidade encarou a cruz. Sabe para quê? Porque quando eu tivesse na mesma situação, quando eu fosse enganado, lesado, ofendido, magoado, eu tivesse uma opção de reagir sem fazer a mesma coisa. Foi por sua causa que ele encarou aquilo. Foi por minha causa. Ele queria que nós tivéssemos um exemplo sólido de como é possível prosseguir no caminho do bem, mesmo quando tudo vai mal. Era o exemplo da cruz. A gente entende errado o que a gente quer fazer? Comemorar na Semana Santa, assistir o filme, chorar de novo. Lembramos da cruz
Enquanto Jesus está do outro lado gritando, mas e a mensagem? E o exemplo? Era isso, esquece a cruz. A cruz foi só um detalhe para impressionar vocês. Eu faria aquilo que precisasse. Esquece da cruz. O exemplo maior de amor de Jesus por nós não foi morrer, foi nascer. Que encarar a gente não é fácil, hein? Vocês vivem com gente chato. Vive ou não vive? Não aponta, só pensa. Né? E viver com... E nós somos todos mais ou menos igual. A gente é todos mais ou menos igual e não é fácil aguentar uns. Você imagina Jesus, que já era naquela época o que é hoje, e conviveu com gente 2000 anos com menos educação e cultura do que nós. Isso é prova de amor. A cruz foi fichinha. Isso é prova de amor. Com dignidade, explicando coisa que ele sabia que não ia dar para entender, mas tinha que sobrar para a gente aqui. Então, quando você estiver assim, pronto para estourar, sabe o que você faz? Lembra de Jesus, que ele encarou a cruz para que a gente tivesse uma opção. E quando tudo tivesse errado, continuar no caminho do bem, mesmo que seja sozinho. Porque é assim que ele estava. Mas alguém poderia contestar dizendo, Luz, na prática, como é que eu faço isso? Na prática, no dia a dia, tá, vou começar agora, como é que eu faço? Simples. Encontramos da mesma forma de Emmanuel uma situação memorável às reflexões de agora. E é daquelas frases que eu digo que deveria ficar escrita lá na nossa casa, para a gente estar lendo o tempo todo. Porque se a gente ler essa frase, a gente vai saber o que fazer. Que amigos espirituais, amigos bondosos, que estão à nossa volta o tempo todo, nutrindo a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança na vida, porque coração do homem é terra que só Jesus passeia, mas nunca entra força. Depende da nossa escolha. Então os amigos espirituais estão o tempo todo do nosso lado, vibrando por nós, nos insuflando as melhores ideias, as melhores ações, mas a decisão final é nossa. E Emmanuel traduziu isso numa frase espetacular. Ele escreveu assim, contando com o amor dos imortais por nós o tempo todo. Ele escreveu, não interrompa o fluxo de amor que parte da providência divina. Porque a primeira coisa que a gente faz, vê uma coisa errada, a gente se irrita pela respiração, quer bater, fala alto, esquece, aí já foi. Interrompemos. Deu errado? Não interrompa o fluxo de amor que parte da providência divina. Porque quando fazemos isso, aí estamos verdadeiramente a sós. Aí já era. Mas com a finalidade da vida é nos provar, nos testar. Lembra, já aconteceu o tempo todo isso. Você está dirigindo o seu carro, e como Cristo não estabeleceu as linhas divisórias entre o templo e a oficina, se a espírita no centro, tem que ser espírita dirigindo o carro, aí você está no seu carro. Você está certo, na mão certa, na velocidade certa, com você tudo certo. Vê um cara errado, corta a sua frente, sai correndo. Dá um calor por dentro, uma vontade de sair atrás dele, né? E dizer que a gente conhece alguns familiares dele, né? Não interrompa o fluxo de amor que parte da providência divina. A prova nossa está aí. Não está no que é justo. Porque quando é justo, você fala, vou ter que aguentar, eu errei. Não. Eles vão nos provar na injustiça. Quando você está certo, o outro está errado, ele erra, e mesmo assim você resolve se manter digno, reto, tem uma postura a galardear. Você está na fila do banco ali, aquela fila enorme, parece que não anda nunca, e não vai. De repente você vê um casalzinho que chega ali tudo arrumadinho, cumprimentando todo mundo, cumprimenta o gerente, amigo de todo mundo, gente boa, vai andando, quando você bobeia, está na sua frente. Não interrompa o fluxo de amor que parte da providência divina. Quem insuflou esse casalzinho para entrar na sua frente, sabe quem foi? O teu amigo espiritual, é ele mesmo. Você falou que era bom, ele falou, vamos ver. Só isso que aconteceu.
Você falou, confia em Jesus. Ele falou, vamos ver. Aí ele insuflou o casalzinho para entrar na sua frente. A gente sabe o que faz. Fala, você não tem vergonha na cara. Brigamos. Temos até razão. Mas perdemos o contato com o amor divino. Não sei se vale a pena. Não interrompa o fluxo de amor que parte da providência divina. Eu já vi as pessoas se indispondo para tomar parte na frente. Você já viu isso ou não? O cara senta na frente, ele vai na fila do passo, alguém corta, e fala, mas você estava atrás, ô. Não interrompa o fluxo de amor que parte da providência divina. É fundamental, porque a vida vai te provar, ela vai te pegar, é a parte dela, o tempo todo algo meio injusto vai estar acontecendo. Claro que você pode dar sua opinião, você pode, ô amigo, a filha aqui, ó, né? Você pode, claro. Mas uma coisa é certa, uma coisa é verdadeira. Nós não podemos nos esquecer que o mais importante é nos manter no caminho reto. Não existe linha divisória entre o templo e a oficina. Eu conheço um amigo, e amigo mesmo, não sou eu, palestrante espírita. Ele estava viajando, ia fazer palestra no centro, chegou na cidade, estava andando. E quando você chega numa cidade que você não conhece, é um transtorno, né? Você tem horário para chegar. Tem que chegar antes. Não conhece a cidade, não conhece o centro. É uma situação meio de tensão. Ele estava lá olhando, não achava o número, um carro na frente que não andava. Ele nem pensou. Pegou a buzina e meteu a mão. Aquela buzina longa, não essa que a gente faz, a que os outros fazem. Aquela buzina longa que não acaba nunca, sabe? Aquela buzina, baixou e falou, você não anda? O rapaz da frente parou. Mas parou porque tinha chegado já no centro. Mesmo centro que ele ia, era o presidente. Ali desce, vê o nome do centro, vê o cara ali. O cara pensa, sou eu fulano de tal, como vai? Tudo bem? Ele fala, peguei você, né? Quis fazer uma brincadeira. Eu já vi que era aqui, é brincadeira. O Cristo não estabeleceu linhas divisórias entre o templo e a oficina. Tanto faz onde você está, espírita. A vida vai te pegar, sabe aonde? Na injustiça. Quando você estiver certo, absolutamente certo, alguém errado mexer com você, não interrompa o fluxo com a providência divina. A prova está aí. Não importa se aqui você ganha ou perde, a questão é que quando você se dominar, você se domina para sempre, é igual Chico Xavier. A gente faz oração. Até o amigo que vem aqui na frente fala, pessoal, vamos orar. A gente se arruma, baixa o nível, se ajeita. Vocês já viram um filme de Chico? Já viram documentários? Ele era sempre aquela calmaria. O que a gente faz só na oração, ele era comum, era constante. Constantemente alimentado pelo amor divino. Então não interrompa o fluxo de amor que parte da providência divina, te banha e irradia para todos os lados, lembrando sempre do exemplo de Jesus, que chegou no limite da injustiça e mesmo sabendo que ninguém podia vencê-lo, permaneceu reto. E é por causa disso que nós oramos dizendo, Senhor, escutai as nossas almas queridas, que elas aceitem as aflições e as lágrimas da vida, porque mágoas, queixas, dores e rebeldias lembram muralha sobre a noite fria, furtando do coração a luz do amor. Senhor, se uma prova me retalha a alma agora, dai-me o entendimento de que isso me aprimora, que eu passe lodo e pedra e cante mesmo assim. Assim como a madeira acende a chama, o tronco mutilado não reclama, Senhor, fazei-me forte diante das minhas dores. O roseiral podado dá mais flores, pois então, espíritos de intenção boa, que eu não recuse a dor que aperfeiçoa, que nós entendamos que os golpes que espancam os sonhos, dores, angústias e tempestades, são os recursos da vida, erguendo a humanidade para as bênçãos de Deus. Pela paciência com que me ouviram, muito obrigado, senhores.